Olá a todos, cá estamos mais uma vez neste nosso programa A Vida da Palavra. Hoje nós vamos falar acerca de uma parábola de Jesus que eu dou o título A Ceia e os Convidados. É um assunto que tem a ver com todos nós e, portanto, fique atento porque certamente vai edificar a sua vida. Até já! Ora bem, cá estamos nós e para conversarmos um pouco a respeito desta parábola de Jesus, acerca da parábola das bodas, eu dei-lhe o nome A Ceia e os Convidados. E em Lucas capítulo 14, versículo 15 até o 24, vamos ler. Diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, com ele Jesus, disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se, e disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. O outro também disse: eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro ainda disse: Eu casei-me e por isso eu já não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e becos da cidade. Traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, já está feito como mandaste e ainda há lugar para mais. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos, atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Bem, é uma palavra dura, mas tem um significado. E não é um significado somente para o povo judeu, por assim dizer, ou a parábola não está somente relacionada com judeus e gentios, mas também tem uma aplicação prática na nossa vida hoje. Então veja, Jesus está num casamento, ok? Neste casamento é bem provável que fosse o mesmo onde ele transformou a água em vinho. Então, não aconteceu só a transformação da água em vinho. Jesus ensinou nesse casamento e aconteceram muitas outras coisas. Agora, isto mostra-me o seguinte: quando alguém é convidado para um casamento, era assim naqueles tempos e é assim ainda hoje. Há duas coisas que a pessoa, o convidado, precisa levar em consideração. Primeiro, o traje, não é normal? As senhoras querem ter um vestido novo, etc. Então, tem que ir vestido a rigor, não vai vestir de qualquer jeito. E a segunda coisa a levar em consideração é o presente para os noivos. Seria um desrespeito e uma desonra você ir a um casamento e não oferece nada, não tem nenhum presente para dar aos noivos. Agora, esta parábola representa aquilo que as pessoas fazem em relação a Deus e como Deus se sente, ou, por outro lado também, como Deus vê o que nós fazemos e as nossas desculpas ao convite que Ele nos faz. O convite de Jesus para o servir é o convite mais honroso que algum ser humano pode receber à face desta terra. Veja, todos estes convidados, estes 3 convidados, pelo menos é o foco aqui, eles tinham condições para ir ao casamento, às bodas, mas eles não quiseram ir. E diz que rogaram: Rogo-te que me hajas por escusado. Os 3 disseram a mesma coisa. Esta palavra no grego original é o sentido de oração. Então, alguma coisa não está bem, porque Jesus ensinou-nos a orar para pedir que a vontade do Pai fosse feita, ensinou-nos a orar não para desistir, não para dar desculpas a Deus, ensinou-nos a orar para fazer a vontade de Deus, para pedir forças para poder continuar e não desistir. Agora,
Nunca a oração deve ser usada para dar desculpas a Deus. A oração usa-se para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, nesta terra. A oração usa-se para ter comunhão com Deus, para nos chegarmos a Ele e não para nos afastarmos dele ou declinarmos o seu convite, o seu plano, o seu propósito para a nossa vida. Agora, vamos ver por um pouco o que é que Deus pensa das nossas desculpas face ao convite que Ele nos faz. No versículo 18 diz que todos a uma começaram a escusar-se e o primeiro disse: eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Ele comprou um campo e precisa ir vê-lo. Veja, era a ceia. A ceia não é almoço, não é pequeno almoço. A ceia é depois do jantar. E era depois do jantar que este homem, que comprou um campo sem ver, agora precisava ir vê-lo. Naquele tempo nem sequer havia o que há hoje. Hoje ainda poderia dizer-se assim: bem, montou lá um jogo de luzes, estilo estádio de futebol, vai iluminar o campo que ele comprou sem ver, para ir ver agora à noite. Também não faria sequer sentido, porque ele poderia ir vê-lo no dia seguinte pela manhã. Ou ainda, veja, mostrando o que Deus pensa das nossas desculpas: quem compra um campo sem o ver primeiro? É o que Deus pensa das nossas desculpas. É ridículo, não faz sentido algum. O segundo disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Vai experimentá-los à hora da ceia, no campo que o outro comprou, é isso? Veja, quem experimenta os bois à noite? Não há luz. Os bois iam tropeçar, o próprio, quem fosse a conduzir os bois ia tropeçar, porque não vê por onde vai. Então isto revela, Jesus está a mostrar o que Deus pensa das nossas desculpas. É tão ridículo comprar um campo sem ver e depois ir vê-lo à noite, como é ridículo comprar 5 juntas de bois e experimentá-los àquela hora da noite também. Pois também é tão ridículo quando Jesus nos convida a fazer algo para Ele e nós só damos as nossas desculpas. Estou cansado. Não é o momento. Isso revela que nós amamos mais as nossas coisas, as coisas deste mundo, do que amamos a Jesus e ao Evangelho. Seguimos. O terceiro diz que casou. Casei e, portanto, não posso ir. Na verdade, veja o seguinte: ele não casou naquele dia, ou nem ia casar naquela noite. Ele diz: eu casei e não posso ir. Todos estes 3 tinham condições de estar presentes nas bodas. Todos eles tinham condições de aceitar o convite que lhes foi feito. Eles tinham condições para ter o traje, lembra-se das 2 coisas a levar em consideração? Eles tinham condições, repito, para ter o traje, e tinham condições também para dar o presente ao noivo. Porque quem compra um campo também tem condições de dar o presente. Quem compra 5 juntas de bois tem condições para dar o presente também. E por aí fora. Mas eles não quiseram ir. Esse foi o problema. Contudo, eles não disseram na cara: eu não quero ir. Não, eles deram uma desculpa. E não é o que nós fazemos hoje também, tantas vezes, para evitar fazer aquilo que nós sabemos que é o certo que deve ser feito? Quando Jesus nos convida para perdoar alguém, e nós começamos a dizer: não, mas aquela pessoa fez-me isto e fez-me aquilo. Perdoa. Sim, eu perdoo, mas esquecer não esqueço. E desde quando é que perdão é esquecer? Quando Jesus nos convida a orar mais: eu tenho uma vida muito ocupada, não tenho tanto tempo assim, Senhor, tu sabes que eu não tenho tempo. Quando Jesus nos convida a servi-lo, a largar algumas coisas para trás e a servi-lo: Senhor, agora não posso, não é o momento certo, tenho que esperar a reforma, tenho que esperar por este, tenho que esperar por aquele, deixa passar mais um tempo. Isso revela que nós amamos mais essas coisas, que usamos como desculpa, do que amamos a Jesus. Então, como vê, esta parábola aplica-se muito à nossa vida hoje, do dia a dia. Agora, qual foi a atitude
ou melhor, a atitude dos convidados mudou o estado de humor do Senhor. Porque diz no versículo 21, voltando o servo, contou tudo ao seu senhor, então ficou irado. Mas ele não estava irado antes, ele estava contente, ele estava feliz. Preparou as bodas, preparou aquela festa na hora da ceia, teve prazer em convidar aquelas pessoas porque aos olhos dele eram dignos. Por isso é que os convidou. Mas diz que a atitude deles, a desculpa que eles deram para não aceitar o convite, deixou irado. Irado. Agora, veja que outros vieram, os outros que ele foi buscar, não eram tão dignos quanto os primeiros, mas tornaram-se dignos depois, porque apesar de não serem tão dignos quanto os primeiros, eles não tinham dinheiro para dar o presente ao noivo, não tinham as mesmas condições que os primeiros tinham, mas eles tornaram-se dignos. E sabe porquê? Porque na verdade o Senhor não estava interessado no presente do noivo, ele estava interessado nos convidados, que a sua casa se enchesse. Mas o Senhor queria a casa cheia, para quê? Para que aqueles primeiros que foram convidados, mesmo que depois quisessem, não tivessem lugar para entrar. E meus amados, isto é um aviso para nós. Em todas as coisas na nossa vida, estações há um tempo determinado por Deus para isso. E sabe, cabe a nós acolher o convite, obedecer a Deus naquilo que Ele nos manda fazer. Se nós resistimos, recusamos o que sabemos que Ele quer que façamos, Ele sempre nos dá um tempo, como dá a toda a gente, mas no final desse tempo há uma obra para ser feita. Se nós continuamos a resistir, Ele vai levantar outras pessoas para fazer aquilo que inicialmente seria para nós fazermos. E um dia, cara a cara com Ele, vamos ser chamados a contas por isso. Agora, outra coisa interessante, eu nunca vi Jesus a correr atrás daqueles que não o querem seguir nem servir. Muito se fala hoje da ovelha perdida, a ovelha perdida, a ovelha perdida. A ovelha perdida, quem é a ovelha perdida? A ovelha perdida é aquela ovelha que quer ir para o aprisco, mas não sabe o caminho. Perdeu-se, não dá com o caminho. Diz que o pastor deixa as 99 e vai atrás dessa. A ovelha perdida não é, ouça bem, não é a ovelha que sabe o caminho para o aprisco, mas não quer ir. Essa não é a ovelha perdida. E note que quando os convidados rejeitaram o convite, o Senhor não foi atrás deles, não insistiu com eles, não rogou, não pediu, nada. Se eles recusaram, Ele foi convidar outros. Lembra-se quando Jesus pregou aquele discurso que disseram, dura este discurso, quem o poderá ouvir? E diz que uma boa parte dos seus discípulos, daqueles 70, abandonaram Jesus, já não andavam com Ele, só ficaram os 12. Ainda assim, Jesus voltou-se para os 12 e perguntou, vós quereis ir também? Então, meus amados, Deus não quer ninguém obrigado a servi-lo. O convite de Jesus deve ser tomado por uma honra, para fazer algo. As coisas mais simples, nem que seja varrer o chão da igreja, distribuir uns folhetos, ou falar de Jesus a alguém, ter um grupo familiar na sua casa, dar uma oferta na igreja, dar uma oferta na vida de alguém, tirar um tempo para a oração, isso deve ser recebido com honra. E quando nós desprezamos, recusamos, não pense que Jesus vai andar atrás de si. Uma vez ouvi uma pessoa dizer-me assim, Deus anda a contender comigo há 6 meses para eu abrir uma igreja. Deus anda a contender com ele há 6 meses, caramba, para ele abrir uma igreja. Bem, não é o Deus que eu conheço. Alguma coisa ali está muito mal, porque primeiro, há 6 meses que ele rejeita, não quer o convite de Deus. Isso já é desonra. Tenho as minhas dúvidas que Deus abençoe uma atitude dessas. Deus não abençoa.
Deus só pode mover-se onde Ele é recebido por honra. Então, seja qual for o convite que você receba de Deus, não dê mais desculpas. Se Ele diz para você largar o seu trabalho e dedicar-se a tempo completo, não dê desculpas, obedeça. E como é que vai ser? Confie em Deus. Deus, para o convidar, já fez as contas antes. Ponha os seus olhos nele, obedeça e Deus vai abençoar e será grande o seu galardão nos céus. Então, o que quer que seja que Deus pede para você fazer, isso deve ser recebido com muita honra. Em Hebreus, referindo-se ao ministério, ao sacerdócio, diz: ninguém toma para si esta honra, senão os que são chamados por Deus, como também foi Arão. Veja, refere-se ao ministério como uma honra. E é assim que deve ser encarado também, ok? Muito bem, se nós fazemos isso para os nossos patrões do mundo, servimos com honra, trabalhamos honestamente, muito mais, deveremos servir a Deus dessa forma também. Então acabo com todas as desculpas, com essa história do estou cansado, com essa história de sinto no meu coração que o meu tempo aqui acabou. Pare com isso. Deus sabe o que faz, obedeça, seja fiel. Muitas vezes arranjamos essas desculpas para não ter que mudar o nosso comportamento, não ter que abrir mão de coisas que nós queremos muito na nossa vida. E Deus sabe como lidar conosco. Por isso, volto a dizer, pare com as desculpas. Receba o convite de Jesus como honra, seja para o que for. Seja obediente e Deus o abençoará. Muito bem, eu espero que esta palavra o tenha ajudado e conto consigo no próximo programa. Até lá, fique na paz.